Boa noite, nós vamos começar mais uma live e eu vou começar a chamar nossos convidados aqui, a Lilian Denfal e o Dr. Felipe Saldanha. Eu estou esperando nossos convidados entrar na nossa live. Ei, Dr. Olá, Felipe, boa boa noite. Tudo noite, bem, tudo Patrícia? bem com você? Tudo jóia? Comigo também estou jóia, graças a Deus. Estou esperando a Lilian entrar. Ótimo. Vamos falar de um assunto bem gostoso, né? Ai, que bom que deu tudo certo hoje. Fiquei preocupada. Faz parte. Vamos Problemas esperar a Lilian técnicos e entrar. tecnologia é comum, né? É, Acontece esse tipo de problemas, mas graças a Deus estamos aí hoje. firmes e fortes. E Isso. hoje a live é super especial, né? Porque é difícil de achar uma live falando sobre tricologia, né? É, Vou chamar aqui a Lilian de novo, porque parece que alguma coisa aconteceu. Esperando ela entrar. oi, Eunice, tudo bem? Muito obrigado pela participação, viu? Eu, pela audiência, né? De estar escutando a gente aqui para falar de um assunto que é tão bom, né? Algo que eu vivo todos os dias. A Manipulata aí com uma parceirona nossa aí. E a gente tem mostrado aí que a tricologia ela tem melhorado a vida de diversos profissionais e a vida de diversos pacientes. Agradecer É a muito legal isso. professora Ana Caroline também, que está falando aí, né? Nos elogiando, graças a Deus. Ah, que coisa Obrigada, boa. professora. Vamos conversando aqui, né? Enquanto a Lilian Isso. não entra aí, parece que ela está tendo alguma dificuldade. Então, eu chamar aqui mais uma vez. Vamos ver se ela consegue. Vamos ver se ela consegue entrar. Sim. Ela está com dificuldade de entrar também. Ela está tendo um problema hoje, que é o mesmo problema que eu tive semana passada, que é um tal de problema com cache. Ela está tentando solucionar. Então, eu vou fazer o seguinte: vamos continuar. Sim. E aí, Aí ela tenta chamar a gente também é, durante o. ela tá tentando aqui. Vou pegar, vou ver se eu consigo chamá-la aqui, ó. Tá tentando entrar pela empresa e pela dela pessoal. Vou ver se vamos torcer para dar certo. É, esses problemas técnicos são comuns, né? Ainda mais o horário. Acho que vai dar certo. Ela vai conseguir entrar. Vamos esperar só mais um pouquinho. Pedir paciência aí pro pessoal para a gente conseguir chamar aqui a Aline, que a Aline, ela trabalha também na Infal, né? E ela traz soluções tecnológicas, soluções de produtos para a parte de tricologia. E é legal, né, Patrícia, que a tricologia ela vem se evoluindo cada dia que passa e hoje nós temos o desenvolvimento de vários ativos, né, tanto cosméticos quanto medicamentos, que antes nós tínhamos poucas opções. Nós tínhamos aí o minoxidil, sulfinasterida, né, alguns complexos vitamínicos e hoje a gente tem uma vasta quantidade de ativos aí que podem ser utilizados para potencializar, né, esse crescimento capilar. E aí, quando a gente Está vem com crescendo muito, né? tecnologia, né? Isso,
Isso faz uma diferença muito grande até na prescrição. Ela falou que realmente não vai conseguir entrar, então vamos fazer sem ela hoje. Sim, sim. E depois a gente marca uma outra em outra oportunidade, pode ser? Claro, claro, sem problema algum. Então, aproveitar essa experiência do Dr. Felipe, que tem muita experiência de muitos anos com a área de tricologia. Alguns anos aí, né, Paty? Eu estou aí nessa trajetória desde É. 2016. 2016? É muito tempo, hein? Isso, com estética 2015, tricologia 2016. E é engraçado que quando eu formei na estética, eu inicialmente achei que eu ia trabalhar com uma área totalmente diferente, que hoje está em alta, que é a área de estética íntima feminina, mas por uma dor própria, por sentir na pele que a queda de cabelo ela estava cometendo em mim, eu comecei a estudar de uma forma diferenciada. E naquele momento eu percebi quão raros são os profissionais que trabalham com tricologia. E hoje a gente começou a ver alguns outros profissionais aí trabalhando. Graças a Deus eu sou um dos responsáveis por estar aumentando aí o mercado com tricologistas, com profissionais que trabalham com cabelo, porque além de atuar, eu também sou docente. E aí acaba que eu consigo mostrar o meu mundo para os alunos também, e várias pessoas a gente vai conseguindo compartilhar aí o conhecimento e formar novas pessoas, novos profissionais da saúde que sejam capazes de tratar o cabelo de uma forma holística e não só como um anexo, como nos é ensinado em vários cursos, né? E a gente vê aí que o cabelo ele é muito mais do que um anexo. Ele é todo um marcador biológico para definir o que é saúde e o que não é saúde. A Fernanda Guide, mandar um beijo para ela, tá elogiando a gente. A Então, Fê, não, mandar um beijo para vamos você. começar. Fê, nota Depois a mil. gente marca de novo com a Lilian, Sim, porque ela não conseguiu entrar, porque o problema que está dando para ela foi o mesmo problema que deu para a gente na semana passada. certo, E a gente marca com ela depois de novo. certo. A tricologia é uma especialidade da dermatologia, né? Que estuda o cabelo e o couro cabeludo, abordando tanto a saúde estética, capilar, e a tricologia envolve diagnóstico, prevenção, tratamento e diversos problemas capilares, como queda de cabelo, caspa e outros. A gente trouxe hoje o Dr. Felipe, que é um super especialista, né, nessa área de tricologia, porque a gente está vivendo um momento onde muitas pessoas estão tendo uma queda capilar significativa, muito por causa do pós-Covid, né? Que a gente vê que o Covid influenciou muito nessa queda capilar, mas a gente vê também, quer dizer, canetinhas emagrecedoras fazem que o cabelo caia bastante, o excesso de cirurgia bariátrica também, e aí falta as vitaminas, fazem com que o cabelo caia bastante. Outro dia também eu ouvi a dor de alguns pacientes que não têm a tireoide ou então têm o hipotireoidismo, e aí geralmente faz retirada total ou parcial da tireoide e sofre também muito com queda capilar. E, e aí a gente trouxe um especialista para a gente discutir sobre isso. E teria também nessa live a Infal, que é um dos nossos fornecedores e que está com uma novidade. Então, como a Lilian não vai entrar, eu vou apresentar a novidade dela, que é o Trico Booster. Então, doutor Felipe, hoje em dia, como é feito o diagnóstico? Ô, Patrícia, hoje só em cargo de questão de curiosidade, no Brasil, 42 milhões de pessoas vão ter ou têm algum tipo de queda capilar. Então, é um tipo de procedimento, né? Um tipo de dor que ela é grande. Se a gente pensar que o estado de São Paulo tem aí 46 milhões de pessoas, pensa que o número de pessoas que sofrem com isso
uma quantidade quase igual ao maior estado em população do país, a gente vê que é uma dor muito intensa. E hoje, para a gente realizar uma consulta tricológica, nós não podemos ter o olhar somente para o cabelo, mas sim é necessário ter um olhar holístico. Então, é muito comum, às vezes, um paciente chegar aqui no consultório para ver cabelo e a gente acaba descobrindo uma resistência insulínica, ou uma síndrome dos ovários policísticos, ou um hipotiroidismo, ou uma deficiência de B12, uma deficiência de vitamina D. Ou então a gente consegue observar também que é um paciente que ele está com uma síndrome metabólica, ou um paciente que está com uma disbiose intestinal. Então a gente tem que olhar primeiramente esse paciente de forma holística. E existe um exame chamado tricoscopia, que é um exame que através de um equipamento chamado tricoscópio, né, é como se fosse uma lupa digital, onde nós avaliamos o couro cabeludo desse paciente e aí tem indícios que mostram se está tendo inflamação, se estão tendo os buraquinhos, né, onde são os ossos que crescem, os cabelos estão vazios, se esses ossos eles possuem uma cicatriz ali ou são ossos que ainda possuem, podem ser estimulados. Então, durante essa primeira consulta, a gente faz o quê? A tricoscopia, faz a avaliação bioquímica desse paciente, então nós avaliamos como que está a questão dos exames laboratoriais, olhamos como que está a saúde das unhas, saúde dos dentes. Então, hoje a gente consegue observar que muitos pacientes estão com queda de cabelo por causa de algum tipo de infecção dentária, algum tipo de canal que foi maltratado, ou então um processo metabólico que está em disfunção. E uma coisa que é muito importante também, que hoje a gente observa dentro dos tratamentos capilares, é o estresse. Eu vejo hoje o estresse como um dos principais fatores relacionados a essa queda capilar. Então, nessa primeira consulta, eu preciso entender como que está todo o contexto desse paciente, como que está toda a vida desse paciente, tanto metabolicamente falando, né, como está o metabolismo dele, como que está o estilo de vida, como que está o sono, o estresse. Então, essa primeira consulta ela é primordial para que tenhamos o primeiro passo, que vai ser o segundo passo, que no caso vai ser as prescrições. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você faz toda uma análise, né, do metabolismo do paciente, Sim, não é uma análise simples, né? Que envolve, é uma doença, a queda capilar, ela é multifatorial, né? E real. aí, E e aí muitas você vezes tem. a gente vê que a queda de cabelo é sintoma de um outro problema. Então, ela pode ser causa ou ela pode ser uma questão secundária. Ah, Então, o tricologista ele tem que ter um pouco dessa maldade para ver, olha, será que é um problema secundário ou se é vou dar um exemplo, a alopecia androgenética que além dela ser genética, ela tem outros fatores que vão estar relacionados com a queda de cabelo. Uma alopecia areata, por exemplo, que é uma doença autoimune, ela vai estar ligada, além de ter a questão genética intrínseca nesse paciente, existe uma condição do estresse, ou então o hipotiroidismo. Então, vários tipos de queda de cabelo vão ser sinais de outros problemas. quais são as principais preocupações do paciente? Assim, ele chega em você já com uma noção, consciência desses problemas. Patrícia, o grande problema hoje é que muitos pacientes, quando eles chegam até um especialista, eles já passaram por diversos profissionais não especialistas, ou então já pegaram algum conselho de internet que não foi um conselho sólido, e quando chega para o tricologista, muitas vezes já chega com um problema mais grave, mais agravado, justamente porque não foi um primeiro momento. Sempre pergunta assim, eu descobri que eu estou com queda de cabelo. Quando que eu preciso tratar? Ontem. Ontem. Né? Porque quanto mais cedo nós começamos a tratar a queda de cabelo, melhores são os resultados. Então, uma das principais dores do paciente será que eu vou ficar totalmente careca? Uma das dúvidas muito comum, eu posso lavar cabelo todos os dias? É uma dúvida muito comum, né? O paciente ele pergunta qual que é o tipo de alimentação, quais são os tipos de suplementos, né? Hoje a gente vê a internet inundada por vários tipos de suplementos que às vezes não tem um valor biológico adequado, uma absorção adequada, né? Então são doses mínimas. E aquele paciente ele já passou por diversos outros processos antes de procurar um especialista.
E aí, quando o especialista chega para avaliar, muitas vezes já é um caso mais avançado. Em alguns casos, quando esse paciente chega no início, fica muito mais fácil esse tratamento, né? Então, essas são as principais dores desses nossos pacientes. E você acha que hoje tem suporte farmacêutico para esses tratamentos? Sim. O que é Tem melhorado importante, bastante, né? nossa, cada dia melhor, né? Tanto a tecnologia como a forma de abordar os pacientes, as formas farmacêuticas. Então, assim, hoje, um laboratório de manipulação que chega até o prescritor, passa as novidades, um laboratório que ele dá suporte para o paciente, né? Tem um preço justo para esse paciente, porque não adianta nada o prescritor ele fazer uma receita maravilhosa e aí chega para esse paciente não tem uma condição financeira, às vezes, de arcar com aquilo. Então, o preço justo dentro de uma farmácia é algo que é importantíssimo. E aí, quando a gente começa a aliar preço justo com qualidade, isso casa-se, né? Então, nós temos um preço justo, nós temos a qualidade de um laboratório de farmacêutico e também nós temos o quê? O suporte que o laboratório dá para o profissional, né? Pode acontecer em alguns casos, né? Às vezes o prescritor ou por uma falta de vírgula ali, passou batido uma posologia, e aí nós temos um laboratório que ele é extremamente cauteloso em não deixar aí uma concentração de um ativo que não seria ideal. E às vezes até pelo fato de já conhecer as prescrições daquele prescritor, o laboratório entra em contato, né? Por exemplo, eu tenho suporte com manipulato o tempo todo. Olha, doutor Felipe, teve um ativo seu que teve uma concentração um pouco diferente. É isso mesmo? Né? Então, isso é muito bom, esse suporte da farmácia de manipulação, para que o profissional seja bem amparado e para que tenha a segurança do paciente durante todo o processo, desde o processo de prescrição até o processo de manipulação e o processo de entrega também. É importante que esse paciente ele seja assistido em todos esses momentos. Se alguém estiver assistindo a live e quiser fazer pergunta para o doutor Felipe, fiquem à vontade, tá? Que a gente está aqui para esclarecer as dúvidas também. Lembrando que a gente vai fazer um sorteio do tratamento do Tricobooster e a pessoa sorteada vai ganhar esse tratamento em casa, né? A gente manda para vocês. Então, não deixe de fazer sua inscrição lá no link da bio da @farmácia manipulata. Quando a gente fala de tratamento capilar, por exemplo, uma pergunta que eu já ouvi e eu acho que ela é recorrente. Por exemplo, a pessoa perdeu todo o cabelo, né? Já não tem nada. Hoje, as terapias conseguem reverter o quadro a ponto de nascer cabelo? Ou se ela perdeu tudo, já não tem jeito, aí só pode ser transplante capilar? O ideal é fazer uma avaliação, né, desse couro cabeludo. Existe um tipo de avaliação que nós fazemos com o tricoscópio, por exemplo, nós conseguimos ver alguns pontinhos no couro cabeludo. Se esses pontinhos estiverem brancos, é sinal que já teve uma fibrose. O que seria essa fibrose? É como se fosse uma cicatriz. Caso tenha essa cicatriz, essa fibrose no couro cabeludo, às vezes nós não conseguimos mais recuperar aquele folículo. Até o momento, nós ainda não temos medicamentos que acabam com esses folículos que foram fibrosados e tem esses pontinhos brancos. O que a gente consegue fazer é reativar aqueles folículos que estão adormecidos para estimular o crescimento capilar. E no caso, quando nós temos uma quantidade intermediária entre folículos saudáveis e folículos que já morreram, é possível sim fazer o processo de transplante capilar, onde que se retira o cabelo de uma região onde que tem uma concentração boa. Vou dar um exemplo aqui nessa parte de trás aqui do cabelo, onde que nós não temos uma influência muito grande da alopecia androgenética, e coloca numa região onde que não tem cabelo, né, fazendo um processo de transplante capilar. Só que é A necessário também. doutora Valquíria está perguntando se todo tipo de queda tem tratamento. É porque, assim, tem
a carga genética também, Sim, né? Que é a alopecia androgenética. é. Aí nós vamos ter a classificação principal das alopécias cicatriciais e das não cicatriciais. As alopécias cicatriciais, muitas vezes, elas estão relacionadas a doenças autoimunes. Então, se já teve a fibrose desse folículo, a gente não consegue tratar desde que esteja num estágio evoluído. Mas eu vou dar um exemplo. Vamos supor que num diagnóstico precoce foi possível ver que aquele paciente vai desenvolver um tipo de alopécia cicatricial, só que está no início. Se o profissional entra com esse tipo de tratamento previamente, é possível sim recuperar. Agora, se demora muito a tratar, aquele folículo ali que já morreu, a gente não consegue recuperar mais com uma forma medicamentosa ainda, né? Hoje já existem diversos estudos mostrando aí que a terapia com células-tronco está desenvolvendo, né? A gente teve aí os exossomas chegando aí no mercado também. Então, nós temos vários tipos de terapias regenerativas que, ao longo do tempo e com a inteligência artificial, creio que em breve nós teremos tratamentos até para esses tipos de queda de cabelo. Mas no atual momento, não. E existe um outro grupo de alopécias que a gente fala que são as alopécias não cicatriciais, as que não geram cicatrizes. Vamos dar exemplo aí, um eflúvio, que é a queda de cabelo por uma deficiência de vitamina ou por um estresse, ou alopecia androgenética no momento inicial, é possível ter tratamento medicamentoso. A gente consegue tratar em consultório sem que tenha a necessidade de realizar um transplante. E, às vezes nós conseguimos adiar esse transplante por anos, que esse paciente tenha que fazer esse transplante só muitos anos depois, ou que nem tenha a necessidade de fazer esse transplante. Aí Se vai tiver muito da um avaliação do profissional. acompanhamento cedo, né? Quanto mais cedo começa esse acompanhamento, melhor é. Então, eu tenho pacientes que estão comigo aí desde o início da minha jornada e a gente está segurando o cabelo deles aí por anos, sem a necessidade de fazer transplante. Da mesma forma que existem alguns pacientes que nós fizemos um tratamento, ele abandonou o tratamento e agora está procurando para fazer um processo de transplante capilar. Então, isso é comum, né? O tratamento capilar, em alguns casos, é necessário um suporte por muitos anos. Em outros casos, não. Vou dar um exemplo. Um paciente que ele está com a deficiência específica de vitamina B12. Se nós conseguimos suplementar a vitamina B12 de forma adequada, esse paciente não vai ter mais queda de cabelo por essa deficiência. Um outro caso, um paciente que tem um estresse muito intenso. Ele está num serviço que gera um estresse absurdo dele. E aí, a partir do momento que ele sai daquele serviço, começa a trabalhar em algo que ele gosta, o cabelo dele para de cair. Tem alguns tipos de queda capilar que eles são profissional independente, outros não, outros necessitam de um profissional para que aconselhe e para que prescreva a medicação adequada. Interessante, né? Às vezes é fazer o básico bem feito, O né? básico bem feito. É. A O Infap, básico bem feito. eles têm um produto que chama Tricogen. O Tricogen, ele é um ativo que faz o fortalecimento do bulbo capilar na fase neógena. Por quê? O bulbo capilar, depois que sai, que é a fase anágena, ela não tem, quando você trata ele, ele não vai ter aquela força e espessura da haste como deveria ter, igual quando é tratado na fase neógena. Então, eles têm essa solução de uso tópica. E é interessante porque é 100% natural, não alergênico. Então, e é possível fazer várias combinações com ele. E aí, eles vieram com uma sugestão de fórmula, que é o Tricobooster. E aí, a gente tem ele na farmácia, e ele é bem interessante. Você pinga no cabelo, faz a massagem, aí ele vai fortalecer e ajudar no crescimento do bulbo capilar e reduzir queda capilar. Você já chegou a experimentar, doutor Eu estou Felipe? começando a ter os primeiros resultados, né, Patrícia, quando a gente começou a utilizar. Eu estou gostando dos resultados, inclusive.
principalmente para aqueles tipos de quedas iniciais, ali quando o paciente tem um processo inflamatório muito intenso. Então, o processo da inflamação gera queda de cabelo. E aí, quando a gente quer um processo também, quando a gente inicia algumas pessoas no tratamento capilar, é comum que nos primeiros meses caia muito cabelo, né? E o que eu tenho observado é que não tem sido tão intenso essa queda inicial quando a gente usa o Tricoboost. Por quê? Porque ele vai Legal. trabalhar principalmente aí nesse processo inflamatório, né? E o que eu acho A Aline legal, falou que ele é um bioativo minimético ao couro cabeludo e bulbo. sim, sim. E o que eu acho legal dele também é que ele E tem retém, ótima adesão e é isso, retenção ao ele fio. retém muito bem o fio, né? Então, quando a gente vai falar em meios de permeação, nós temos a permeação onde que nós precisamos romper barreira, quando se faz um microagulhamento, quando se faz uma intradermoterapia. Nós temos o tipo de permeação onde que precisa romper barreira de uma forma cosmética, ou então nós temos um tipo de permeação que é através das vias transanexial, através da linha intraglandular, né, através das glândulas e dos próprios folículos. O que eu observo do Tricô Booster é que ele adere muito bem tanto à pele quanto ao processo de permear pelo folículo. Então nós conseguimos entregar o ativo onde que precisa ser entregue, né? E hoje nós temos uma questão que ajuda muito, que alguns pacientes a gente vai prescrever uma forma, por exemplo, de minoxidil, né? Nós temos um minoxidil sulfato e um minoxidil base. Se o paciente tiver deficiência da transformação desse minoxidil base em minoxidil sulfato, pela deficiência de uma enzima chamada sulferase, aí nós não conseguimos converter, né? E aí, quando a gente faz a associação desses ativos, aumenta a conversão do minoxidil base desse minoxidil sulfato no couro cabeludo. E aí tem pessoas que têm essa deficiência dessa enzima, né? E aí, com isso, nós facilitamos a ação também de outros produtos. Nós temos também uma gama de pacientes que não querem fazer o tipo de tratamento convencional medicamentoso. Então, nós utilizamos ativos que são bioidênticos, nós utilizamos ativos que são naturais, que trabalham com essa parte de fitoterapia e, ao mesmo tempo, entregam cosmético aos fios, né? Às vezes, o grande problema do tratamento capilar, às vezes, tem a questão de adesão por causa da formulação. E aí o que eu observei também com o Tricô Booster é que a adesão dele é muito boa por causa da cosmética. Como ele adere no couro cabeludo, como que ele adere no fio, consequentemente o paciente tem mais adesão, então ele continua o tratamento, né? A Aline está falando aqui que por mais que você faça, né, a aplicação, massageie e depois lave o cabelo, ele não sai assim com facilidade, porque ele tem boa aderência. Eu usei, eu gostei bastante, porque o meu cabelo, que geralmente é esses ativos de uso tópico, ele dá um ressecamento do cabelo. E o Tricô Booster não, deixa o cabelo bem macio, saudável, brilhante, né? Achei super legal. E ela informa que ele é um composto de sulfopeptídeos que auxiliam na melhor expressão da enzima sulfotransferase, que foi o que você falou aí, né? Sim. Outra coisa que é Aumentando importante também também, a expressão na fase anátema e diminuindo a telógena. sim. Outra coisa que é interessante também é essa questão da proteção de raios ultravioleta, né? É. Hoje nós temos alguns artigos aí que eles falam de alguns tipos de protetores que não devem ser utilizados em couro cabeludo, porque eles podem gerar algum tipo de alopecia, né? E aí quando a gente está com pacientes que estão no estágio um pouco mais desenvolvido, o couro cabeludo ele fica exposto, né? Então é uma forma também da gente conseguir trabalhar, proteger contra os raios ultravioleta e também proteger a fibra. A fibra do cabelo ela está exposta o tempo todo à poluição, a raios ultravioleta, né? a procedimentos químicos. E aí, quando nós conseguimos colocar mais uma proteção, que é essa proteção dos raios ultravioleta, nós conseguimos deixar a fibra mais firme, mais forte, né?
E aí esse cabelo fica mais bonito também, cosmeticamente falando, visivelmente falando, ele fica um cabelo muito mais bonito. A Lilian acabou de falar isso também, que as mulheres adoram porque mantém os fios com aparência normal e não fica melando, né? E a gente não gosta do cabelo melado. Então, ele Sim, tem sim. essa versatilidade. E é super interessante, né? Porque é um ativo barato. Tipo assim, o Trico Booster, né? 50 ml dele sai em torno aí nem de R$ 50. Se alguém tiver interesse em fazer consulta com o Dr. Felipe ou adquirir o produto, entre em contato com a gente, que a gente consegue apoiar vocês. Ou se o profissional que quiser aprofundar mais na técnica do tricogênio, do tricobooster, pegar as lâminas técnicas, informações, podem entrar em contato comigo que a gente passa todas as informações. Essa live também vai ficar gravada e vocês vão poder assistir várias vezes para poder ter esse conhecimento técnico sobre a queda capilar. As doses, quais são as doses e contraindicação? Não tem contraindicação, né, doutor Felipe? Ele, por ser um ativo mais fitoterápico, né? Tem a parte da fitoterapia e ter ali também um boom. O que nós temos no ativo? Nós temos aí sulfopeptídeos da soja, aminoácidos, né? Então a gente entra aí com a tirosina, arginina, ornitina e citrulina, glucosaminoglicanos, né? Então a gente tem o percussor de glucosaminoglicanos. Então quando a gente vai trabalhar num primeiro momento no tratamento capilar, hidratação é importantíssimo, uma pele hidratada. Sem pele hidratada a gente não consegue fazer nada, né? Então o ativo entrega isso. Nós temos aí um complexo de vitaminas B ali dentro do ativo. Dois extratos fantásticos aqui, a gente vai falar tanto do Panax de 100, que vai ajudar principalmente no processo de vascularização. Articum Magos também. E aí a grande vantagem é a seguinte, a gente vai trabalhar com o quê? Vasodilatação. Então, a gente vai usar aí uma dosagem de 5 a 10%, vai depender do tipo de queda, vai depender de como o estágio desse paciente está. E aí a gente utiliza aí mais ou menos de 5 a 10%. Até o momento eu não achei nenhum efeito colateral, não tive nenhum efeito colateral desses Por ele pacientes. ser mais Lembrando, natural, até para reações alérgicas, ele sim, deve ter sim. menos. E a gente tem uma outra questão também, Patrícia, que esses ativos tópicos, eles têm uma absorção menor em relação a ativos orais. Então muita gente me pergunta, poxa, o que você acha do minoxidil oral e tudo mais? Depende muito da pessoa. Tem gente que se tomar uma dose mínima de minoxidil oral, vai ter um desmaio na rua, então vai depender muito. Quando a gente trabalha com cosméticos tópicos, medicamentos tópicos, fica muito mais tranquilo e mais seguro, principalmente quando nós iniciamos sem conhecer esse paciente, né? E aí a gente também tem um outro efeito que a gente não tem tanto no Tricoboost, que é muito comum no minoxidil, é aquele efeito de hipertricose, que é crescer pelos em outras regiões do corpo. É, Então é porque ele é muito comum. disotrópico, né? É, Uma pergunta, tipo assim, você fez o transplante, aí ele também apoia o pós, né? pode. Pode ser feito tanto no pré quanto no pós. Por que no pré? O processo de vasoneogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. E o pós, por causa do processo anti-inflamatório que ele causa. Então nós temos um efeito aí, tanto pré quanto pós-transplante, muito bem aceito, justamente pela quantidade de ativos que nós temos, que é um blend de ativos. Para aquele profissional que só quer utilizar o Tricobooster, ele pode utilizar só o Tricobooster. Para aquele profissional que quer fazer associação de outros ativos junto com o Tricobooster, ele também pode fazer, né? Então, eu, por exemplo, nas minhas formulações eu gosto muito de colocar produtos noturnos e diurnos. E quando nós vamos pensar nessa questão cosmética, o produto diurno ele tem que ter uma pegada cosmética muito boa. O que o Tricobooster ele traz para a gente. Então, vou fazer uma finalização do cabelo, não quero deixar o cabelo cheio de frizz, eu vou utilizar algum tipo de cosmético que ele vai, algum tipo de medicamento com cosmético que vai favorecer isso. É o que a gente vê hoje no Tricogênio. A doutora Vanessa
está perguntando se a live vai ficar gravada. Eu falei, vai. Depois eu vou disponibilizar ela gravada para vocês. Nesse cuidado, né, com o cabelo, a gente vai agora a mulher, ela não tinha tanta preocupação assim, mas agora, com a menopausa, as mulheres estão perdendo cabelo também. No caso de mulheres na pré ou na menopausa, como que está sendo aí no seu consultório, doutor Felipe? Me conta. E a gente tem outra questão, né? As modulações hormonais também, É, com o acréscimo aí da testosterona. E aí, se a mulher ela tiver uma tendência a ter uma alopecia androgenética, ela vai manifestar isso também. Então, é bom fazer esse acompanhamento junto com o endocrinologista, em alguns casos o ginecologista, né? Faz todo esse preparo e a associação de ativos. Então, quando nós utilizamos alguns ativos aí que vão gerar aderência ao tratamento, fica muito mais fácil. Porque o tratamento com a mulher é mais complexo ainda do que com o homem. O homem, às vezes, a gente passa a medicação, o homem usa e não está nem aí para a fibra em si. A mulher, nós temos que tomar um cuidado muito grande ao prescrever, porque se o produto despigmentar a coloração do cabelo dela, se o cabelo ficar encrustado, que as mulheres falam muito, ou se for difícil a adesão de pingar ou borrifar o produto, a mulher deixa de fazer. Então, o tratamento com a mulher ele tem que ser muito mais caloroso, muito mais cauteloso nessa parte cosmética, porque senão a mulher abandona o tratamento, né? E aí o profissional ele tem que ter essa sensibilidade, entender um pouquinho, ver como que é a cosmética, como que comporta em diversos tipos de cabelos, né? Igual que na clínica, eu tenho uma terapeuta capilar também. Ela vai trabalhar toda essa parte de fibra. Vai fazer as massagens capilares, vai cuidar da fibra do cabelo, para o cabelo ter aquela cosmética. Quando eu iniciei os meus cursos, né, na área de tricologia, nós tínhamos dois mundos distintos. Um mundo que só preocupava em estimular o cabelo, sem pensar na questão da cosmética, e um mundo que era só a parte de cosmética capilar. E aí eu comecei a aprender um novo mundo dentro dos terapeutas capilares, que a gente consegue fazer tratamento capilar e ao mesmo tempo entregar beleza. Porque não adianta nada você estimular um cabelo, mas é que o cabelo ficar cheio de frizz, ficar um cabelo que não está tão bonito, tão belo, e a paciente deixar de aderir ao tratamento, né? Então, mulheres pós-menopausadas, mulheres na menopausa, então mulheres que fazem a modulação hormonal, elas têm que ter uma atenção especial, né? O profissional ele tem que entender esse ciclo hormonal muito bem, e além de entender esse ciclo hormonal, tem que entender também a parte de cosmética, porque senão não adianta. Senão não tem adesão ao tratamento. e eu entendi assim, tem profissionais que entendem muito de uma parte, outros muito de outra, mas se no casar os dois não vai ter o Não adianta. resultado que a gente vai querer ter no final, né? Que é Sim, cabelo lindo, maravilhoso, sedoso, exatamente. né? E, Exatamente. e a mulher, quando ela entra na menopausa, ela tem vários percalços, porque começa a aparecer cabelo branco, aí ela tem que pintar, além de ter o problema da queda, né? Então, junta tudo, aí ela fica mais preocupada ainda, aí gera um desgaste Tem, maior. Aí ela vai sim. pintar, aí vai fragilizar ainda mais a haste do cabelo. E o legal que esse Tricobusto, ele trata a haste. Então, eu achei interessante É isso, que o cabelo fica importante, né? bem bonito com ele, Isso é bem importante. bonito. E aí quando a gente vai falar em mulher no período menopausa, pós-menopausa, nós temos uma diminuição dos hormônios aí, e aí já vem a pele ficando um pouco ressecada, o cabelo É, ficando ressecado, cabelo caindo, e ainda baixa a questão de a mulher começa devido, né? a tendência a ter sentimentos de tristeza, né? Não vamos falar de depressão, mas sentimentos de tristeza que piora mais ainda. E o processo de sentir que o cabelo está caindo e sentir que o cabelo está caindo e ao mesmo tempo se preocupar com o cabelo caindo, gera mais queda de cabelo, né? Então, quando os pacientes chegam aqui, principalmente mulheres, o primeiro passo que eu tenho que fazer é o seguinte: calma, nós vamos conseguir resolver o problema.
Porque se você focar no problema, vai ter mais problema ainda. Então, isso é muito Verdade. importante, né? Ter esse processo todo. No caso, a gente falou muito da mulher e do homem. Como que ele se sente em relação à queda capilar? Patrícia, nós temos uma estatística que ela é interessante. 85% dos homens, em algum momento da vida, vai ter alopecia androgenética. Então, se a gente pensar, Nossa, é é muita muito. gente. É muito homem. O que está acontecendo hoje é que essa alopecia androgenética ela está manifestando mais cedo. Justamente por causa do estilo de vida, poluição eletromagnética, poluição química, síndrome metabólica, estresse, está fazendo com que o homem tenha alopecia androgenética cada vez mais cedo. Então, hoje nós conseguimos observar que os jovens estão com alopecia androgenética. Mas se nós observarmos, a alopecia ela vai acontecendo ao degradar da idade, ao decorrer da idade. Então, nós temos uma estatística aí, por exemplo, 13% dos homens vão ter alopecia androgenética por volta dos seus 18, 22 anos. Aí, depois que ele vai chegar aos seus 30 anos, uma média de 35%. Depois que ele passa dos 45, 50 anos, nós já temos estatística aí de 50%. E depois dos 50 anos, aí já entra a estatística de 85%. Então, é Nossa, é algo muito. já inerente ao homem. É engraçado que Eu o não termo tinha alopecia noção que era tão é alto muita ele. gente. É muita gente. E a população está envelhecendo, né? O termo alopécia, ela vem do grego alopexis, que significa raposa. Então, Plínio, que era um médico da época, ele observou que raposas, quando elas iam ficando mais velhas, elas começavam a ter perda de cabelo. E ele associou o termo raposa velha à queda de cabelo. Então, por isso que o homem velho, né, raposa velha, ele tem queda de cabelo. Por isso que vem o nome alopexis, né? Então, ela está muito relacionada à questão da idade também. Nós temos um tipo de queda capilar que ela é chamada calvície hereditária. A própria idade. Nós não continuamos com a mesma quantidade de folículos que nós nascemos. Ao longo da vida, nós vamos perdendo cabelo. Então, quando tem um recém-nascido ali, ele tem uma quantidade muito maior de cabelos do que uma pessoa senil, né? E aí, associa-se dois tipos de queda. Uma queda relacionada à idade e uma queda relacionada à genética. E aí tem um cruzamento de dados. Hoje o homem ele tem ficado cada vez mais atento à questão estética. Então o homem hoje ele se preocupa muito mais. Hoje o homem faz bioestimulador de colágeno, faz toxina botulínica, trata do cabelo, né? A sociedade ela tem exigido muito isso. Então, mesmo tendo um A gente público. falou muito do tratamento home, né, com Tricobuster. Mas dentro do consultório, você tem outras soluções, que seriam os lasers, Sim, a ozonioterapia, né? sim, sim. Explica um pouquinho para gente. Nós temos dentro do consultório vários tipos de tratamentos, né? Tratamentos desde o início para um processo anti-inflamatório. Aí a gente entra com as luzes, o laser, o LED, nós entramos aí com a ozonioterapia. Aí depois, no segundo momento, nós entramos com o processo de aumentar a quantidade de circulação sanguínea no couro cabeludo. O laser também promove isso. Nós temos aí a intradermoterapia, o microagulhamento, e nós temos também o processo de inibição de alguns hormônios que fazem com que o cabelo afine. E aí, quando nós entramos com o tratamento de colocar o medicamento diretamente no couro cabeludo, nós temos um resultado mais rápido. Por quê? Eu estou pegando um ativo e colocando onde ele precisa estar, que é no couro cabeludo. Diferente de um ativo que a gente Às vezes, quando você toma de via oral, você tem uma perda e nem sempre vai parar onde você deseja que ele esteja, sim. né? Eu costumo falar que o cabelo é o seguinte: o cabelo ele é o primeiro a sentir que alguma coisa está faltando. Então, se o seu coração está precisando de uma vitamina, se o fígado está precisando de uma vitamina, se os rins estão precisando de um hormônio, de alguma outra coisa para o funcionamento vital, porque são órgãos vitais, o primeiro que o corpo vai retirar vai ser dos cabelos. Então, ele deixa de levar esses nutrientes para o cabelo para o corpo. Por isso que é importante uma consulta personalizada para o profissional entender se ele está tendo uma deficiência muito mais severa do que só uma deficiência que está fazendo o cabelo cair.
E é Por o isso que a suplementação início de alguma comorbidade, né? é Então, o assim, início é de um alguma coisa. indicador. É, o início de alguma coisa. Eu já peguei casos de pacientes, só para mostrar, ilustrar o quão importante é essa avaliação capilar, que a avó era diabética, a mãe era diabética, né? E a pessoa, ela estava num nível de quase virar diabética, ela estava numa resistência insulínica. Essa resistência insulínica vai gerando uma síndrome metabólica que pode gerar o quê? Hipertensão arterial, doenças coronarianas, né? E até uma própria diabetes. Só que se a gente descobre isso muito mais cedo e tem os tratamentos preventivos, essa mulher ela vai ter uma qualidade de vida muito maior lá na frente e não vai desenvolver as mesmas coisas que a avó dela desenvolveu, que a mãe dela desenvolveu. E ela conseguiu descobrir isso através de uma consulta capilar, através de um problema de cabelo. Né? Que a gente, às vezes, a gente acaba esbarrando com ovário policístico. A pessoa nunca imaginava que tinha ovário policístico. Aí vai fazer um tratamento capilar. Na hora que eu vou fazer a avaliação, eu falei, olha, seu cabelo está caindo, é porque você tem ovário policístico. Né? E aí, quando a gente começa a associar a prevenção de doenças com tratamentos capilares, o tratamento fica muito mais gostoso. Porque eu estou trabalhando a saúde desse paciente. Né? Eu estou trabalhando o quê? O processo de evitar uma doença lá na frente. Então, eu falo que Aí todo entra a tratamento medicina integrativa, né? entra dentro da medicina integrativa. Graças à tricologia, eu acabei fazendo fitoterapia, né, uma outra pós em medicina chinesa, uma outra pós, estava fazendo uma pós em imunologia, tudo porque o cabelo levava a tudo isso. Né? Ozonioterapia, tudo isso eu fui graças ao cabelo. O cabelo ele me demandava um conhecimento além. Né? E o profissional que ele trabalha com cabelo, ele tem que ser um profissional que gosta muito de estudar. Porque se ele não gostar de estudar, Paty, ele vai atirar para tudo quanto é lado e não vai resolver a causa. E a gente tem um grupo também que sofre muito com a queda capilar, que é após os pacientes oncológicos pós-quimioterapia, né? Sim, Porque pós-quimioterapia ele vai querer recuperar o cabelo, mas ele não pode passar tudo, né? Ele vai ter que ter ativos que não podem causar, né, algum malefício, porque ele está com o sistema imune suprimido, não é isso, doutor? exatamente. O processo de quimioterapia, o medicamento, ele age da seguinte forma: ele paralisa a reprodução celular. Para que ele faz isso? Para evitar que as células de câncer, com câncer, continuem reproduzindo. As células que mais se reproduzem no corpo são as células do cabelo. Então, são as primeiras a sentir, por isso que o cabelo cai todo. Né? E aí, no processo de renovação capilar, de querer novamente estimular esse cabelo, nós temos que tomar cuidado com os ativos que serão utilizados, porque se esse paciente não tiver um tratamento completo, remissível daquele câncer, e eu coloco um tipo de ativo que vai estimular essa replicação, eu posso estimular aquela célula cancerígena ali. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, né? E aí tem que usar ativos que sejam ativos mais tranquilos, que não vão alimentar aquela célula cancerígena ali. E é muito comum o paciente, depois que ele faz quimioterapia, o cabelo dele voltar de uma forma diferente. Por que essa forma ela muda? Porque o medicamento ele altera a estrutura dentro do folículo piloso que faz a formação do fio. E aí é importante que o profissional que acompanha esse paciente, ele tenha ciência que ele precisa suplementar esse paciente, ele precisa dar vitaminas, minerais, aminoácidos de uma forma específica para que chegue até o cabelo. Porque vai chegar em todas as outras partes do corpo e o cabelo vai ser o último a receber esses nutrientes. Eu falo que cabelo saudável é ser humano saudável. Porque se o cabelo está bonito, está crescendo, é sinal do que não está faltando nada. Se o cabelo está caindo, é sinal que está faltando algo, ou então que aquela pessoa está extremamente estressada. E esse estresse crônico vai gerar isso. E aí a gente entra dentro do processo de quimioterapia que tem a questão medicamentosa, e nós entramos também no processo emocional. A gente vê que as pessoas elas ficam com o emocional extremamente abalado mesmo, né? Então, é necessário fazer um tratamento tanto nessa parte tricológica, nessa parte psicológica. Esse paciente ele tem que ser muito bem assistido por todos os profissionais que estão ali.
que estão cuidando dele. Eu comecei a fazer uma terapia de reposição hormonal há algum tempo atrás e eu sofri uma queda capilar severa por causa de um tipo de hormônio e fiquei bem chateada. Interrompi esse tratamento hormonal, mas mesmo interrompendo, não voltou o cabelo como antes. Eu tive que fazer todo um tratamento, né, para ver se ele melhora, e agora que eu estou vendo uma melhora. E o hormônio que eu observei, além da queda capilar, ele fragilizou o meu fio. E como eu faço luzes, aí meu cabelo quebrou, porque ele ficou extremamente ressecado. Sim, Então eu fiquei bem, na época eu fiquei bem chateada, e isso abalou a minha autoestima também. Então eu super entendo o que você está falando aí. Então, tomar cuidado também em relação às terapias hormonais, né, sim, sim. doutor? Hoje a gente tem visto aí as modulações hormonais, né? Tem profissionais que são maestros nisso, que fazem isso com grande destreza, mas a gente vê muito aventureiro também, que não está fazendo o processo de modulação, está fazendo bomba no paciente, está fazendo o quê? Anabolização. Né? E aí, quando está em excesso, tudo que está em excesso, o corpo vai responder. E hoje nós temos visto aí também a questão das canetinhas, que estão crescendo cada vez mais, né? Tem alguns profissionais já me procurando para fazer o tratamento do Monjaro, do Ozempic, junto já com o tratamento capilar, porque a gente vê uma perda significativa no primeiro momento, É, principalmente... porque o corpo é inteligente, né? É, Tá faltando para o corpo. Ele vai priorizar o quê? O que é vital para ele poder viver. Então, ele não vai mandar para o cabelo, nem para a pele, nem para a unha, né? nós não temos estatísticas, eu ainda não achei estatísticas, mas eu tive um crescimento grande de pacientes que estão fazendo uso de semaglutida, da liraglutida, né, dos outros medicamentos que são análogos aí da GLP-1, que eles estão tendo queda capilar intensa nesse primeiro momento, principalmente nos 3 a 6 meses iniciais. Depois essa queda acaba estabilizando em alguns casos, em outros só acaba quando termina o uso da medicação. Então cabe ao profissional ele ter um pouco de ciência disso e orientar o paciente, porque o paciente ele vem desesperado para a gente. Olha, eu comecei a usar o medicamento, meu cabelo está despencando. E o que é engraçado, Patrícia, é que a partir da primeira aplicação do medicamento, já tem gente que inicia queda de cabelo. Que é uma coisa, assim, interessante demais. Eu tive um paciente meu que eu já acompanho ele há muito tempo. Ele foi para a Europa, ele usou Monjaro lá. A primeira aplicação, uma semana depois, ele já estava tendo uma queda exponencial. Falei, doutor, o que eu faço? Estou desesperado. E aí agora eu estou começando a compreender um pouco mais esses mecanismos, por ser muito recente ainda, nós não sabemos os mecanismos precisos. Mas uma coisa a gente já sabe, como tem diminuição da reserva energética, o cabelo ele vai sentir primeiro, né? Mas claro, existem outros mecanismos aí que vão estar relacionados a isso. Da mesma forma acontece no paciente quando ele está com diabetes ou síndrome metabólica de forma descompensada. O sangue ele começa a diminuir a circulação dele no corpo cabeludo. Aí o cabelo começa a cair também. Então nós temos os dois extremos, né? O paciente que ele está totalmente utilizando medicamentos ou o paciente que está totalmente à deriva sem fazer tratamento nenhum. Então nós temos que olhar Dois viés. os dois viés. É, doutor Felipe, eu te chamo de professor, porque você é professor Sim, também. Eu gostaria de agradecer. Essa live foi maravilhosa, extremamente esclarecedora. Agradecer a Lilian também, né? Ela não pôde entrar porque deu problema no Instagram dela. Foi, assim, fenomenal. foi muito bom mesmo. Amei fazer essa live com você. E espero que a gente faça mais lives. Exatamente. Precisar, só chamar, porque compartilhar conhecimento, para mim, não tem nada mais gostoso, né? Eu falo que Lembrando, assim, que a gente vai fazer o sorteio e vai fazer divulgações nas nossas redes sociais do ganhador do Triple Booster, tá? ótimo. Muito Eu que obrigada, agradeço a todos Lívia. vocês Com e Deus todo precisando de qualquer mundo. coisa,
vocês podem entrar em contato comigo, né? Entre em contato com a Paty aí, precisar de qualquer coisa. Estamos aí, sou super acessível. Um grande abraço. Outro, minha querida. Tchau, tchau. Tchau.